O feminismo de Barbie tem mais plástico do que a composição da sua própria boneca. Falei. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E eu sei que já analisei o filme da Barbie, mas ali foi uma crítica do filme como um todo. E dentro disso, eu mencionei que um dos grandes problemas do filme era ter aquilo que eu chamei de palestra máxima. Mas eu nunca entrei nos detalhes dessa palestra porque a considero contraditória, nociva e um grande sofisma. O tipo de plástico que você descarta com potencial de destruir o ambiente por anos, décadas, gerações. Então já clica nesse like, no sininho da notificação, se inscreve no canal se ainda não fez e acompanha comigo até o fim a mensagem do feminismo plástico de Barbie. E lá vamos nós! Tudo começou quando, no ano passado, eu estava na sala de cinema acompanhada do meu esposo. Eu empolgada e ele solícito. E o filme foi rolando, aquela coisa toda de comédia, boas atuações, uma profusão de tons de pink, mas ainda que eu estivesse me divertindo e até me identificando em certo grau com algumas coisas interessantes que tinham ali, algumas pegadas inteligentes que me remeteram à minha infância e à minha feminilidade, inclusive, algo no filme permeava a história inteira. E conforme eu assistia e o tempo passava, isso foi me incomodando cada vez mais. Até que chegou o momento do filme onde eu perdi completamente a minha boa vontade em relação a ele. Foi na marca de 1 hora, 13 minutos e 50 segundos. Sim, eu peguei o filme pra ver na HBO pra conferir a minutagem depois. Daí em diante, o sentimento até otimista que eu tinha em relação ao filme morreu. Foi o momento em que Barbie esfregou na minha cara que aquele filme não era pra mim. E a partir de agora, vou tentar demonstrar por que eu acredito que Barbie também não é filme pra mulher nenhuma. Tudo isso em só 2 minutos de palestra. Tudo começa quando a personagem da América Ferreira afirma: é impossível ser mulher. Essa é a tese da palestra. Pensa nela como um trabalho de faculdade, onde o aluno tem uma proposição que ele quer defender. Lá no início do trabalho, ele fala qual é a sua ideia, a sua tese. Ao longo do mesmo, ele vai apresentando evidências que corroboram a tese. Isso é o que o roteiro da Greta Gerwig tentou fazer ao longo desses 2 minutos de discurso da América Ferreira. Portanto, para chegar a uma conclusão sobre se essa tese é ou não verdadeira, eu tenho que analisar cada ponto específico do discurso da personagem da América Ferreira. E no fim de tudo, a gente vê se faz sentido ou não. Vamos à evidência número 1. Ser magra, mas não magra demais. Ora, ter um corpo em forma não é algo ruim. Pelo contrário, é uma relação de equilíbrio. E ser magra demais não é uma coisa boa quando você fala da saúde de uma mulher. Em seguida, ela diz que a mulher pode querer ser magra, mas ela deve sempre expressar esse desejo como eu quero ser saudável. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. Em primeiro lugar, saúde é necessário à vida. Não existe qualquer mal em expressar o seu desejo por ser saudável. Em segundo lugar, eu não sou tonta. Nós, mulheres, não somos tontas. Ficou claro nessa mensagem que ela diz que o problema se dá quando a mulher ousa expressar que quer ser bonita. E por isso ela cuida do corpo. E eu entendo que parte da sociedade reprova essa expressão. Mas é necessário confrontar isso com a realidade. Porque a parte da sociedade que reprova que uma mulher aspire à beleza, seja nos seus pensamentos, palavras ou atos, é aquela parte bem pequena que costuma julgar tudo e que se abriga em bolhas, especialmente na internet, nas redes sociais. O mundo adulto, o mundo normal, não se reduz a picuinhas de TikTok, Twitter e afins. E também não se reduz a picuinhas de pessoas da vida real, porque tem gente boa e má no
mundo. Tem gente que vai ajudar você a ter uma autoestima melhor e tem gente que vai tentar te massacrar. Isso não é exclusivo das mulheres, na minha opinião. Danger! Danger! É uma questão de comportamento humano. E por falar nisso, o padrão de comportamento que a gente vê na vida real é justamente o oposto. Quando alguém resolve melhorar, nesse caso estamos falando aqui do corpo, da saúde, da aparência física. Sim, claro, a beleza faz parte da vida. O que se costuma ver é o incentivo da maioria. Não desista! Não desista! Não desista! Parem de me animar! Pois também é do ser humano querer evoluir e admirar quem se coloca na jornada de uma melhoria pessoal. Novamente, eu não estou falando que não existam pessoas terríveis que vão fazer comentários maliciosos, mas elas são a minoria. Até porque, na real, a maioria não liga pro que você faz ou deixa de fazer. Com isso, caminhamos para a evidência 2. Tenha dinheiro, mas não peça por mais dinheiro, porque é grosseiro. Eu acho que essa fala veio do fundo do coração da Greta Gerwig e talvez da Margot Robbie também. Nesse ponto do discurso, eu acredito que elas querem abordar o assunto da disparidade salarial entre homens e mulheres. Meu pensamento atual em relação a isso é: na maioria das profissões, médico, professor, engenheiro, advogado, o salário deve ser equivalente, a não ser no caso onde, se o homem é mais qualificado, mais experiente, aí sim ele deve ganhar mais do que a mulher. Mas se for o outro lado e a mulher tem mais qualificação e experiência, então ela deve ganhar mais, porque vale mais. É uma consequência simples dentro do conceito de mercado. Porém, no mundo do entretenimento, essas concepções de valor podem tomar outras formas. Por exemplo, em Hollywood, nós já vimos casos onde atrizes que ganham lá os seus milhões vão a público exigindo salários maiores do que os seus colegas atores no mesmo filme ou série. E a sua exigência não se baseia no fato dela ter mais tempo de mercado cinematográfico ou no fato de que ela é uma estrela muito demandada e que efetivamente atrai pessoas a comprar ingressos. Não, nada disso. Se baseia no simples fato de que ela é mulher. Eu acho isso muito louco, velho, porque realmente não faz sentido. Um outro exemplo, na mesma veia, e que é uma ferida recente na nossa cultura, é o caso de algumas atletas no futebol feminino que estão exigindo salários parecidos, iguais ao dos atletas do futebol masculino. Nós sabemos, com fatos históricos e números de estatísticas, que o futebol feminino ainda é muito recente e por isso ainda não é muito bem desenvolvido. Tanto na questão esportiva em si, via de regra, as jogadoras ainda estão refinando a sua técnica. Claro, tem uma Marta, mas ela é uma exceção à regra. E por isso o futebol feminino ainda não tem a mesma qualidade do masculino. Vai levar muito tempo para isso acontecer. Na outra ponta, temos um futebol masculino que, esportivamente falando, é super evoluído. Via de regra, os atletas atuam em alta performance e por isso os jogos são melhores. Há também o fato de que, por mais que muitas mulheres gostem de futebol, esse ainda é um esporte onde o grande volume de fãs ainda é composto por homens. Isso aqui era time! Essa porcaria está uma palhaçada! Uma palhaçada! E acima de tudo, o futebol, tal qual Hollywood, é um mercado. Não faz sentido pagar para uma jogadora de futebol que pouca gente conhece, que não movimenta torcidas inteiras, o que se paga para homens como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland e toda a turminha. Vocês entendem que a questão aqui não é gênero, é mercado? E que por isso essa segunda evidência também não faz sentido? E quer saber? Eu vou dar um exemplo reverso. E aí você vai ver como essa parte do discurso é uma falácia. Há um mercado com predominância feminina, onde alguns homens atuam e muitos deles estão desbravando cada vez mais o cenário, mas via de regra, a maioria deles ganha muito menos e é muito menos valorizado, consegue muito menos patrocínio. Eu tô falando do mercado da moda. Você vai num desfile, tem muito mais modelo feminina. Nos editoriais, tem muito mais mulheres ali. Quantos top models
modelos masculinos você conhece que ganham tanto ou mais do que a Gisele Bündchen? Que esse argumento que eu tô fazendo aqui de um lado e de outro pode se aplicar em vários outros mercados. Mas tá na hora de ir pra evidência 3. Seja chefe, mas não seja má. Seja líder, mas não acabe ou humilhe as ideias da sua equipe. Gente, eu vou confessar que foi nesse argumento que a minha falta de boa vontade virou raiva. You have to be a boss, but you can't be mean. A Greta Gerwig é uma mulher inteligente, sem sombra de dúvidas. Então por que essa mulher enfiou a maldade como um item necessário no pacote do ser chefe? Um bom chefe, por definição teórica e empírica, é aquele que está no comando de pessoas com o fim de gerenciar e extrair o melhor delas. Tanto a nível individual quanto no coletivo. Ora, a Greta Gerwig é uma chefe, ela é uma comandante de cinema, porque ela é diretora. Seu trabalho é contar a melhor história possível, gerenciar todas as pessoas que estão trabalhando no set de filmagem e principalmente extrair o melhor dos seus atores. E a julgar pelo reconhecimento do Ryan Gosling, por exemplo, a Greta foi uma boa chefe. E acho que ela não precisou ser má para atingir os resultados esperados. Então, se ela própria vive uma realidade oposta ao que Barbie prega, por que essa mulher impregna o discurso principal do filme com tamanho sofisma? Isso é ridículo. Peraí, o feminismo de Barbie é um que só aceita mulheres em cargos de liderança, CEO de empresa e etc. se elas forem autênticas vilãs de novela mexicana? E quando ela diz que uma mulher pode ser líder, mas ela não pode desencorajar as ideias das pessoas, novamente são duas coisas que não batem uma com a outra, porque um bom líder é aquele que encoraja ideias, que ouve, que simpatiza. Ele não é obrigado a pôr todas as ideias em prática, porque, convenhamos, algumas serão terríveis. Ele sabe filtrar o que é bom. E acima de tudo, esse feminismo plástico de Barbie tem uma ideia totalmente errada do que é estar numa posição de liderança. Porque um líder não está lá meramente para estar acima de alguém. Ele está lá para servir pessoas e propósitos. Isso é coisa de coach. Essa é a figura ideal de um líder. Vou dar uma dica do melhor líder que eu vi no entretenimento ultimamente. Jesus Cristo de Nazaré, na série The Chosen. Sim, eu ainda vou fazer vídeo sobre The Chosen. Vamos para a evidência 4. Queira ser mãe, mas não apurrinha todo mundo falando das suas crianças o tempo inteiro. De novo, volta o cão arrependido. Tá começando a perceber um padrão nessas ideias? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser mãe é lindo. Não meramente uma experiência única, mas uma missão nessa terra. E é incrível quando a mulher se sente livre para expressar isso, para declarar sua maternidade, seu amor pelos filhos, sua rotina, as pequenas conquistas. Poxa, muitas mães são incentivadas a ter filhos, a criar, dar o melhor de si como mãe através da experiência de outras. Só que ninguém é obrigado a ouvir você falando do mesmo assunto o tempo todo. Isso não tem a ver com ser mulher. E não tem a ver com feminino. Tem a ver com não ser uma pessoa chata. Dá pra provar isso com qualquer coisa. Basta retirar a palavra mãe da frase e substituir por outra que a frase mantém o sentido. Por exemplo, você pode amar CrossFit, mas não apurrinha todo mundo falando de CrossFit o tempo todo. Hein? Isso não foi treino. Acho que eu ofendi o pessoal do CrossFit. Desculpa aí, galera. Mas tinha uma época que o pessoal do CrossFit ficava falando tanto disso pra mim, eu tinha a sensação de que eles queriam me converter. Tipo, o CrossFit é meio que uma seita do século XXI. É um argumento bizarro. É como se a Greta Gerwig pensasse que ser mãe é o equivalente a virar uma representante da Rinodê, que só fala disso e tá tentando te vender alguma parada. Sugiro que comprem produtos Ivone. Ou te converter para ser representante também. Evidência número 5. Tenha uma carreira, mas sempre cuide das pessoas. Nesse ponto, eu concordo em parte. A realidade da vida atual é que é muito difícil para a mulher equilibrar carreira e ser dona de casa e ser mãe. É jornada dupla ou tripla. É óbvio que eu me simpatizo com essa causa. E me simpatizo mais ainda com aquelas que fazem a escolha pela vida materna e doméstica
doméstica e que simplesmente não desejam ter uma carreira e que por isso são julgadas como retrógradas e submissas, como se a função de mãe ou esposa fosse desprovida de qualquer valor, ou pior, fosse motivo de depreciação e chacota. Agora, a parte do discurso que eu discordo totalmente é essa história de que para ter uma carreira você precisa ser egoísta. Em que universo essas mulheres estão? Em Cisne Negro? Em Whiplash? Talvez, como mulher, você não queira ser mãe. Ok, é uma escolha sua. Ninguém deveria te julgar por isso. Mas essa escolha não muda o fato de que você vive em sociedade e de que em algum momento das nossas vidas, de maneira alternada, nós vamos cuidar e receber cuidado de alguém. Pode não ser de um filho, pode até não ser de um esposo, mas provavelmente vai ser de um amigo, de um parente, dos seus pais. Então é isso. Vou perseguir minha carreira a todo custo e largar todo mundo pra trás, passar por cima de tudo e todos, porque o que importa é eu. Isso é egocentrismo num nível que é muito bizarro. E até esse ponto do discurso, o que a Greta dá a entender é que essa aparente contradição só existe porque os homens já andam nela há muito tempo ao longo da história. O que novamente não é verdade. Sim, existem tiranos, sim, existem ditadores, sim, existem bandidos, sim, existem caras que abusam de posições de poder. Ninguém tá negando isso. Mas, novamente, essa é a exceção. Se todos os homens nas nossas vidas, com quem a gente cruza todos os dias ou convive, se voltassem contra nós, especialmente no sentido físico, desculpa aí, mulherada, mas a gente não ia resistir. Nós não somos feitas de chakra, que nem a Mulan, de luz, que nem a Capitã Marvel, e de protagonismo, que nem a Rey. Ou, no caso presente, a Barbie. E com isso, vamos à evidência número 6. Não provoque os alarmes dos carros, aparentemente. Não provoque os homens. É aquele termo famoso do não culpabilizar a vítima. Quando um homem sobrepõe uma mulher por qualquer meio, seja ele por imposição física, seja por influência, e se usa disso para cometer crimes de natureza sexual contra ela. Em primeiro lugar, esse é um assunto muito sério que eu acho que o filme da Barbie não deveria sequer mencionar se eles não estão preparados para mergulhar bem fundo nesse negócio. You have to answer for men's bad behavior, which is insane. Soltar isso numa frase no meio de um discurso de 2 minutos que é lotado de falácias anteriores para chegar nesse ponto é no mínimo preguiçoso e no máximo desleal. Dito isso, é necessário definir conceitos de culpa e responsabilidade. Nenhuma mulher tem culpa se algo acontece com ela. Como eu disse lá nas outras evidências, há homens terríveis no mundo, assim como há mulheres terríveis no mundo. Sendo assim, o potencial perigo de ser atacada existe para qualquer mulher, na rua, no trabalho, nos seus próprios lares. Em suma, se alguém quiser fazer o mal, vai fazer. Não vai ter cartaz, campanha ou hashtag que vai impedir esse fato terrível. Contudo, a não culpa não nos exime da responsabilidade. É preciso entender de uma vez por todas que nós, mulheres, somos biologicamente, e só isso, inferiores no sentido de força bruta, que é a ferramenta mais utilizada quando um homem ataca uma mulher. Nós estamos em franca desvantagem. Se eu já nasci no mundo em franca desvantagem, eu vou ter um mínimo de bom senso e o máximo de prudência e não vou aceitar bebida de desconhecidos, não vou me vestir de maneira ultra sensualizada, não vou entrar no carro de qualquer um, não vou andar por becos sozinha à noite e tantos outros etc. A questão aqui não é culpabilizar a vítima, é ser esperta e sobrevivente num mundo cruel. Não é uma exclusividade das mulheres. Homem também tem que ser esperto, mas a nossa maneira de ser prudente e esperta é essa. E é claro, é bom e necessário que existam leis para proteger as mulheres. Esse nem é o mérito da discussão aqui, porque eu considero óbvio. Só que por mais que a gente faça força para que a sociedade nos entenda e nos proteja,
longe. Nada disso nos exime da responsabilidade de cuidarmos de nós mesmas enquanto indivíduo. Em suma, o meu comportamento enquanto mulher não legitima o mau comportamento e o crime de alguns homens, mas em alguns casos pode salvar a minha vida. Ao juntar todas as evidências, você nota um padrão aqui? O padrão da responsabilidade individual e o fato de que o nosso âmbito de controle começa e termina em nós mesmos. Aliás, eu quero ser coaching! É impossível controlar o nosso próximo, seja homem ou mulher. No fim das contas, cada uma das evidências apresentadas, o filme não confirma a tese de que é impossível ser mulher, mas sim de que é impossível ser humano. Se caminharmos rumo aos extremos que são colocados como contradições, mas não são, no discurso de Barbie, a nossa vida será miserável. Mas se pegarmos cada ponta de cada argumento e caminhar para o meio, para o ponto de equilíbrio, parabéns, viramos gente. O mais absurdo desse filme é que ele argumenta contra a realidade da vida. E o discurso termina com a frase que mais me irritou. And nobody gives you a medal or says, thank Ninguém te dá uma medalha e diz obrigado por ser mulher, obrigado por ser uma empoderada vítima da sociedade. É isso que o filme de Barbie quer que a gente seja. Uma rainha que pode fazer qualquer coisa, inclusive mentir pro mundo de que ela não pode fazer nada. Pois a reclamação e a transferência da responsabilidade é a linguagem do vitimismo infundado. Ninguém é obrigado a te dar uma medalha, um salário melhor, um Oscar, um elogio que seja, só porque você existe. A vida é dolorosa, cheia de situações que a gente não pode prever. Hoje podemos estar aqui em cima, amanhã podemos estar lá embaixo. Quer uma vida boa? Quer ser uma mulher feliz? Encontre beleza nas pequenas coisas. Fuja de quem te faz mal. Comemore conquistas. Corra atrás daquelas que você ainda não tem. Forge relacionamentos. Cuide de pessoas. Permita-se ser cuidada. Aproveita a vida enquanto você a tem. Ela pode ser difícil às vezes, mas esse é só um dos motivos que a fazem valer a pena. Isso me fazia sentir vivo, sabe? Me faz me sentir humano. A única forma que eu poderia sentir essa tristeza seria se eu tivesse algo muito bom antes. Então eu pude sentir os dois. O bom é o ruim. Acho que estou sentindo uma linda tristeza. E com isso encerro esse vídeo, esse longo vídeo. Desculpa aí, pessoal, mas eu considerei a palestra da América Ferreira no filme tão problemática que foi necessário me debruçar frase sobre frase para mostrar que essa bela construção de palavras de Greta Gerwig não passa de sofisma e absolutamente não condiz com a nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado dessa pegada reflexiva e talvez um pouco filosófica. E se você acha que vale a pena compartilhar, faça isso. E um último recado específico para os membros do canal. Muito obrigada. Vocês estão me fazendo crescer e me dão força para continuar isso aqui. Grata demais. E é isso, vou ficando por aqui. Vídeos na tela para você conhecer o meu conteúdo, aquele esquema de sempre. Beijos, até a próxima e bye bye!